Paz, Lucas. Paz, Kélia. Paz, Laís. Paz, irmã Lise. Paz, Binho. Paz, Lucas. Pessoal, estão me ouvindo direito? A imagem está certinha aí? Tá tendo algum travamento, lag? O fundo tá alto? Deem um feedback aí, por favor. Paz, boa noite. Cleonice Alves. Irmão Lisa tem Facebook. Que surpresa. Paz, gente. Amém, gente? Tô com a cara de sono, caramba. E aí, pessoal, e o som tá alto? Tá tudo certinho? Vocês estão me ouvindo direito? Tá barulho de ventilador aí? Tá tudo certinho aí? Preciso do feedback de vocês. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou gordo, qualquer coisa que eu faço no rosto, meu olho vai encolher, então... É o que tem. Jesus me fez assim, fofo. Amém, gente? Hoje vai ser um pouquinho mais comprido do que o de costume, porque... Semana passada, eu tinha falado que... Rapaz... O Edja Soares, seja bem-vindo, irmão. Paz e a graça de Cristo seja contigo. Semana passada eu tinha falado que Emily Menezes, a paz do Senhor seja contigo. Semana passada eu tinha falado que iríamos falar de Apocalipse 12, que fala do deserto, do grande dragão, da mulher, do bebê que é arrebatado para Deus, que fala de um esconderijo e de duas grandes asas que a mulher recebe. E ela fica um tempo lá. A palavra diz que fica 1270 dias escondida. Mas ao decorrer da semana, Deus mudou tudo. Eu já tinha prometido no WhatsApp um estudo, um ensino sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? A gente ouve sempre falar sobre Páscoa. Desde criança eu tinha como ideia a Páscoa uma comemoração comum, mundana, que... a gente fala sobre fraternidade, sobre amizade, amor, sobre união da família. Só que o mundo pega e coloca isso como um meio mais comercial e introduz um coelho que com a Páscoa de Cristo não tem nada a ver. Chocolate também não tem nada a ver, gente. Isso é tudo para tirar a atenção do verdadeiro entendimento do que é a Páscoa. Mas nós, os salvos, que temos a sabedoria, o conhecimento e o entendimento e mais, o Espírito Santo de Deus para nos ensinar o que é real e o que é mentira, o que é a verdade e o que é o engano. Porque se tem um espírito que roda aí no mundo, é o espírito do engano, que desencaminha todo mundo, todo o povo. Amém? E para falar de Páscoa, no primeiro ensino online que tivemos, eu falei sobre a Páscoa, sobre o livramento que Deus deu ao seu povo lá no Egito. Eu já contei um pouquinho sobre o que é o Páscoa lá, mas a gente vai aprofundar mais. A gente vai falar tanto daquela Páscoa no Velho Testamento, também a Páscoa no Novo Testamento.
que é a Páscoa que passam os dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Claudinei Santos, seja bem-vindo, irmão. A paz do Senhor. A paz, Eli Souza. Amém? Dá mais um tempo aí pro pessoal chegar. Está chovendo, o tempo está mudando, então a gente sabe que a internet na nossa cidade ela é um pouquinho suscetível, né, a quedas de frame e perde sua velocidade. Talvez algumas pessoas tenham essa dificuldade agora. A paz, varão, Deus seja contigo, Claudinei. Então, a nossa base hoje vai ser Isaías 53. Como os pentecostais costumam dizer, né? É uma passagem forte. E põe forte nisso, irmãos. Põe forte nisso. Amém? Vamos começar? Isaías 53, do versículo 1 até o versículo 11. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Acompanhem conosco. A gente vai saber o que nosso Senhor Jesus passou um pouco por toda aquela tribulação, todo aquele dor, todo aquele sofrimento, para a gente poder estar aqui hoje, e a gente hoje já ter promessa de vida eterna, que Ele nos prometeu. Amém? Portanto, abram suas Bíblias em Isaías 53, do 1 ao 11. Amém? Todos acharam? Todos já conseguiram abrir as suas Bíblias? Amém? Sem perca de tempo, vamos lá, vamos começar. Paz Gilmário, Deus seja contigo, meu irmão. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a Páscoa. A gente vai ler um pouco aqui de Isaías 53, do 1 ao 11. Amém? Kelly já deu seu amém aí. Vamos começar. Assim está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que não desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro ou como uma ovelha muda que foi levado ao matadouro. Perante seus tosquiadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão de seu povo ele foi atingido. Puseram sua sepultura como os ímpios, e com o rico esteve na morte, uma vez que nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posterioridade e prolongará seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque suas iniquidades levará sobre si. Aleluia. O profeta Isaías, ele começa aqui a falar
o que o Senhor Jesus iria passar por nós, por mim, por você. E por muitos que ainda nem sequer ouviu falar em seu nome. Muitos que já ouviu falar e ainda está agonizando, podemos assim dizer. Porque a pessoa que está no mundo, ele está enganado, irmão. Ele está sofrendo e não sabe. Ele está padecendo e não sabe. E nós, os salvos, eu, você, nós temos a cura para isso, que é a palavra de Deus. A gente sabe que a palavra é o verbo. Sabemos quem é o verbo. Está escrito: e o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E o verbo era Deus. O verbo, a palavra de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Mas hoje ele está vivo, irmão. Ele não está em uma cruzinha lá pendurado com aquela cara de sofrimento, não. Ele está sentado no seu trono de glória e poder, ao lado do Pai, regendo as nações com cetro de ferro, com poder e glória. Eu te digo mais, esse poder e glória vai se eternizar, porque não terá fim o seu reino. Aleluia. As coisas que eu falei aqui agora parecem ser bastante lindas, né? Coisas gloriosas, coisas grandes, coisas firmes e que realmente nós não sabemos, porque ainda não vimos, mas vamos ver. Mas isso, irmão, tudo isso começou de uma forma bastante sofredora. Começou de uma forma bastante, como a própria palavra diz, moída. E uma coisa que é moída é uma coisa bastante dolorosa. Por exemplo, a ideia de Páscoa, a gente começa a conhecer no primeiro livro da Bíblia. Sim. Quando Deus fala: Abraão, ó, pega teu filho, teu único filho, a quem amas. Peraí, como assim? Deus parece que ele perdeu o parafuso, não sabe que Abraão tem outro filho? E que ele ama esse outro filho também? Mas o que é que aconteceu com Ismael? Por que Deus está falando que só ama Isaac, teu único filho Isaac? Por que, irmão? O amor de Abraão estava em Isaac. Todo o prazer de Abraão estava em Isaac, não estava em Ismael. Porque Abraão passou tantos anos da vida dele esperando, foi Isaac, não foi Ismael. Sara, por malícia, tentou fazer com que isso fosse tomado por um caminho, um atalho, para chegar logo na vitória. Mas para a gente alcançar a vitória, irmão, não tem atalho. Tem que esperar. Davi disse: esperei com paciência. O que é esperar com paciência? É pegar nossas dores, nossas aflições, tudo aquilo que nos aflige, nos agonia, colocar na mão de Deus e pronto. Porque nosso Senhor Jesus disse que todas as coisas que pedimos, para a gente ter já certeza de que já recebeu. Abraão tinha fé, mas Sara não tinha. Se Abraão é pai da fé, Sara era mãe da incredulidade. Sara alcançou a promessa, alcançou a vitória, viveu o propósito, não por ela, mas por Abraão. Deus já está começando a falar conosco. Você quer ter sua vitória? Quer esperar com paciência do Senhor? Sai de perto de pessoas que amam atalhos, coisas fáceis. E fica perto dessas pessoas que pagam preço. Que dizem: não, tá doendo, mas eu vou ficar. Tô sendo espremido, a minha prova dura anos, meu deserto parece que não vai acabar. Mas uma hora a água vai vir, está escrito: eu mesmo farei rios no ermo. Vai ter água no deserto, enquanto você espera. Sara era uma daquelas pessoas que não sabe esperar, não aguenta esperar, quer resolver as coisas nos seus próprios braços, na sua própria força, na sua própria sabedoria. Aleluia! Aprendemos isso com Davi. Lá estava Golias, o gigante. Todo o reino de Israel acovardado. E Deus diz, está escrito: não vos dei um espírito de covardia, mas de coragem e de equilíbrio. Esse espírito estava sobre Davi.
mas não estava no povo de Israel. Por quê? O povo de Israel era um povo que ama atalhos. E Davi não. Ele ficava lá cuidando das ovelhas. A gente está cansado de ouvir essas coisas. Ficava lá tocando sua harpa, cantando, esperando. Estava todo mundo lá comendo na mesa, comendo do bom e melhor. E ele esperava o resto chegar até ele. Mas ele sabia que mesmo sendo o resto, iria alimentar ele. Ele não queria saber do bom e do melhor, se sentar nas primeiras cadeiras, como nosso Senhor Jesus falou, para ser visto pelos homens. O que importa é que o alimento vai vir. Não importa se vai ser do bom, não importa se vai ser do mais caro. O que importa é que vai alimentar, não a minha carne, mas a minha fé, que vai me manter vivo. Assim era Abraão. Sara pegou uma mulher, pegou um Agar. Presta atenção, não era nem do seu próprio povo aquela mulher. Professava outros deuses, tinha outros costumes, outra cultura. Ela pegou e tentou introduzir caminhos, atalhos. Talvez porque ela viu para o Egito, viu um reino próspero, um reino glorioso. Seus pastagens eram verdes, seus animais eram grandes, dava leite, dava pelugem. Talvez os deuses deles nos prosperem. Quis introduzir uma mulher que tinha outro sangue, não tinha sangue hebreu. Teve o filho. Supriu? Não. Matou aquela vontade de esperar o filho em Deus? Não. Abraão falou, ó, vou fazer isso por você, Sara. Para te saciar, mas saciar a mim, não vai me saciar, porque está escrito, as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescentam danos. O que vem de Deus traz paz e não confusão. Então fora de Deus não há outro, fora de Deus não há salvação, fora de Deus não tem alegria, não tem prosperidade, não tem o que a gente precisa. Não adianta procurar em outras coisas, em outros, fazer atalhos. O povo de Israel, eles talvez botavam fé nos seus homens grandes e fortes, nas suas espadas afiadas, nos seus escudos fortes, nas suas couraças regimentadas de aço. E Davi chegou e falou, gente, ó, não põe a esperança de vocês em atalhos. Não põe a esperança de vocês no que o homem faz, na sabedoria. Está escrito que Deus pega o homem em sua própria sabedoria. Davi falou assim, ó, gigante, tu é forte. Saul estava dizendo, Davi, você é louco, você é uma criança. Golias, ele é gigante desde sua mocidade. Ele é guerreiro desde quando se entendeu por gente. E você, Davi, você é uma criança, você é fraco, é franzino. E Davi falou uma coisa que devemos aprender. Devemos esquecer as Saras da vida, tirar de nossas vidas e colocar mais Davis e mais Abraãos. Davi disse, eu não vou na minha própria força. Eu não confio na força do meu braço, está escrito. Não confie na força de seu braço. Não confie em sua sabedoria. Ah, eu não tenho força, não tenho sabedoria mais do meu amigo, meus irmãos. Maldito é o homem que confia no homem. E Davi disse, eu vou na força do Deus vivo. Abraão estava dizendo, ó, talvez isso te sacie, Sara. Talvez te sacie, mas a mim não. Porque quem é de Deus, quem é espiritual, crente espiritual, não tem nada da terra que vai preencher ele. Lembra quando o Senhor Jesus ele foi ser tentado no deserto? Satanás tentou ele com fama, poder e dinheiro. 3 coisas que o homem não aguenta ver. Logo se empolga a carne, a concupiscência aparece, fica em evidência e o homem não aguenta ver, se corrompe e cai. E Jesus disse, Satanás, eu não quero essas coisas não. O que eu quero está no céu, já é meu. Isaac já estava prometido, já era dele. Antes de Deus prometer, ele já tinha certeza. Já que eu confesso o Deus vivo, o Deus que tudo pode, então é certeza que eu vou ter. Basta o tempo determinado. Porque está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus disse, quem me ama é quem me obedece. Abraão obedecia a Deus, por isso, por obedecer, ele já tinha certeza. A minha vitória vai chegar. Basta o tempo chegar. Deus pega Isaac, traz Abraão.
Abraão leva. Quando ele vai fazer o ato para mostrar que teme a Deus, que tem a sua fé em Deus, Deus, não, Abraão, para por aí, eu já sei que temes a Deus. E o cordeiro Deus proverá. Deus já está falando de Páscoa, não é no Êxodo e não é no Novo Testamento. Já em Gênesis, Deus já começa a falar de Páscoa. Páscoa é o resumo do Evangelho, que significa vida e vida eterna. Remissão de pecados, pagar um preço que não é dele, por amor. Aqui a gente já ouve falar sobre cordeiro. A gente sabe que Deus já ia provar o cordeiro. A gente sabe que o cordeiro já estava preparado. A Bíblia nos diz que o cordeiro já está sacrificado desde a fundação do mundo. Lembra que o que a gente pede a Deus, para a gente já ter a certeza que já recebeu? O momento do cordeiro ser sacrificado ainda nem chegou. E Deus já tinha sacrificado. Você está entendendo o mistério de Deus? Você está entendendo o quanto maravilhosa é a palavra de Deus? Pois bem, falando de Páscoa de novo, a gente chega agora em Êxodo. A última praga, Deus fala assim: Moisés, prepara o povo. O meu espírito vai descer e vai matar todo o primogênito. Então, vocês vão pegar o cordeiro, limpo, sem mácula, sem pecado, sem mancha, justo, primeiro nascido. Dízimo. Quando a gente pega o nosso salário, a gente gasta. Depois a gente vai dizimar, já não é mais o primogênito. Não é mais. A gente pega o nosso salário, pega o de Deus, separa. Isso aqui é teu, Deus. O culto é amanhã, mas eu preciso pagar minhas contas hoje. Mas o de Deus já está separado. Antes de Abraão subir o altar com Isaac, o cordeiro já estava separado em nosso favor. Então tudo que a gente faz, a gente deve fazer com amor a Deus, amor à obra. Dízimo é dinheiro, irmão? Não. Dízimo é tudo aquilo essencial para nós, vital para nós. Antes de fazer por nós, não, tenho que tirar o de Deus. Tenho que tirar o de Deus. A tua primeira respiração no dia é para você. Às vezes você se levanta, eu me levanto, a gente põe o pé no chão, a gente lembra que está vivo por causa da misericórdia de Deus, a gente lembra que a palavra diz que a misericórdia é a causa de a gente não ser consumido, a gente lembra do que Davi disse: deito, logo adormeço, e eu tenho certeza que vou levantar, porque o Senhor me faz repousar em segurança. A gente lembra dessas coisas? Não. Se você passar a lembrar agora, você vai estar dizimando em espírito. E chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vai chegar um tempo, nosso Senhor Jesus estava dizendo que os verdadeiros adoradores, os crentes espirituais, vai saber o que verdadeiramente é dízimo, porque aprendeu com o cordeiro. Você está entendendo? Pega esse cordeiro, Moisés, ensina para o povo. Emola. Pega o sangue, passa nas obreiras, nos portais das casas, de todo o povo de Israel. O Espírito de Deus veio, matou todo o povo do Egito, o povo do mundo. Mas nós, que estamos no mundo, mas não somos do mundo, agora temos vida. O povo ficou vivo enquanto no resto do mundo teve morte. Cá teve choro, teve pranto, mas cá teve salvação e alegria. Cá teve paz, cá teve tribulação no mundo, mas no reino de Deus está escrito que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria. Cá no meio do povo hebreu, por ter obedecido a Deus, passado o sangue do cordeiro que nos lava de todos os pecados, cá teve paz e alegria, mas cá teve tribulação e aflição. Por isso que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, povo hebreu, povo de Deus, quem obedece às Escrituras. Cá a gente vai ter alegria e salvação. É por isso que em Apocalipse 12, a Ele se deu a salvação, porque a nossa salvação é o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que deu a si mesmo. Por isso que está escrito: a Ele se deu a salvação, a Ele pertence a salvação.
É por isso que está escrito que isso é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Ninguém tem poder de salvar um ou outro. Às vezes eu vejo pregadores pregando, fazem apelo, as pessoas levantam a mão, eu quero aceitar a Cristo. E este diz, olha só que ignorância, estes dizem, ganhei tantas almas para Cristo. Você não ganhou nada. Você não ganhou nada. Você somente foi um instrumento a ser usado. Porque isso é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Ah, eu louvei e foi uma bênção, você não fez nada. Ah, eu preguei e foi tanta coisa maravilhosa. Não, você não fez nada. Da mesma forma, não podemos nada, mas podemos tudo naquele que nos fortalece. Porque se a força não vir dele, não temos força nenhuma. Se a roupa não for permissão dele, não nos vestimos. Se a comida não vir dele, não comemos. Se a bebida, aleluia, se nossa saúde, que mantém os nossos olhos intactos e sãos para a gente ver, também se não vir dele, a gente não tem nada, porque o nosso Senhor Jesus disse, se do céu não vir, não temeremos nada. Somos cegos, surdos e nus. Cegos, não olhamos para onde vamos. Lembra? Que lemos Isaías 53 agora? Se tiver uma pedra de tropeço, a gente vai cair. Se tiver um abismo em nossa frente, a gente vai cair. Surdos. A gente não sabe ouvir a voz de Deus. Está escrito, a fé vem pelo ouvir. A gente não sabe ouvir a voz de Deus. Ah, irmão, eu quando oro, eu entro na dimensão por misericórdia e graça. Mas vai chegar um momento que todos nós somos assim. Um dia estamos, pingando unção. Mas no outro dia a gente está, cabisbaixo. A gente só tem aflição, agonia, dor e sofrimento. A gente não sabe ouvir a voz de Deus. Mas vai ter um dia que a gente vai se erguer. Porque a vida do homem é assim, sobe e desce, sobe e desce. Tem um dia que a gente está voando nas asas do Espírito. Mas no outro dia a gente está com a cara no pó. Jó passou por tudo isso. Presta atenção, estou falando sobre Páscoa. Jó passou por tudo isso. Mas quando Deus restituiu ele, deu tudo de volta 4 vezes mais. Quando ele teve tudo de volta, sua alegria, não foi os bens materiais, era sua felicidade, sua alegria, saber que Deus estava presente em sua vida. Ele disse, só tu, Senhor, me faz andar sobre terra plana. Não vai ter mais altos e baixos. Terra plana. Deserto é uma terra plana. Se você está no deserto, fica. Não pede para Deus te tirar, não. Continua. Vai ser no deserto que Deus vai te, refinar. Vai te deixar preparado. Amém? O Espírito vai descer, Moisés. Vai matar todo o povo. Cá teve alegria, cá teve tribulação. No mundo vai ter aflição. Mas cá vai ter paz, vai ter sossego, vai ter alegria. E Deus pega e fala, Moisés, fala para o povo que é para comer a carne do cordeiro, não é para sobrar nada. Não é para sobrar nada. Usufruam do cordeiro. Tudo que vem de Deus, use o máximo possível. Por isso que Neemias disse, depois de reconstruir os muros, ele pega e fala, comei das gorduras e bebei das doçuras. Sabe por que Neemias disse isso? Porque ele lembrou do que está escrito em Êxodo. Que Deus mandou, come tudo do cordeiro, se aproveita tudo nele. Por quê? Porque tudo em Cristo Jesus é bom. É só o amor? Não. Até a ira dele é maravilhosa. Eu estou vendo com os olhos que o chão há de comer, que o pó há de comer. Eu estou vendo hoje, irmãos, os sinais. Nós estamos vendo sinais que os profetas falavam. Você tem noção que é isso? A gente está passando o tempo que os profetas sonhavam em passar. Mas olha só, nós que estamos aqui, somos a geração do arrebatamento. Os profetas viviam falando sobre isso. Quando você tem uma revelação profunda de Deus na palavra, a gente não fica quase 1 hora, 2 horas meditando, a gente não fica besta com essas coisas. Imagine os profetas, como eles ficavam. E olha só, a gente está vivendo o tempo deles, que eles sonhavam em ficar sabendo, em ver essas coisas. Amém? Cordeiro foi sacrificado, se aproveita tudo.
Lembrem do dia da salvação do Senhor. Façam isso como um culto perpétuo. A palavra diz que quando uma criança perguntar hoje por que a gente faz a Santa Ceia, por que a gente come um pão e bebe um vinho simbolizando o corpo, lembra da carne do cordeiro que Deus disse para a gente comer toda? Lembra do sangue que passou nas portas, que salvou o povo? O Espírito de Deus viu e falou, esse tem o sangue do cordeiro, então a morte não vai chegar nesse. Mas no que está no mundo, a morte vai chegar. Quando a criança perguntar, a gente falar do que Deus fez cá, da salvação que nos foi dada cá. Faça isso como um culto perpétuo. Essa é a vossa Páscoa. Páscoa nada mais é do que vida, salvação. Aleluia! Toda vez que a gente ceia, toda vez que a gente come o pão, bebe o vinho, a gente lembra do livramento de Deus, da salvação de Deus. Aleluia! Isso é muito lindo. A Páscoa, hoje, é igual, irmão, antes? Não, mudou um pouquinho, mas a essência é a mesma. Mas os afazeres são os mesmos. Nós, cristãos ocidentais, a gente não faz a mesma Páscoa, o mesmo costume. Nós não temos a mesma cultura do que o povo hebreu. Por exemplo, lá a Páscoa começou quinta-feira. Aqui no Brasil, nós cristãos, a gente só começa a fazer a Páscoa, a lembrar da Páscoa, a comemorar a Páscoa na sexta-feira. Por quê? Dizendo certos costumes, culturas, historiadores, estudiosos, teólogos, dizem que Jesus Cristo ele foi crucificado hoje, foi morto hoje, sexta-feira. Amém. Sexta-feira. Mas por que os judeus, eles começam a comemorar? Aleluia. Eles começam a comemorar na quinta. Por quê, irmão? Um dia antes de Jesus ser morto, ele ganhou a coroa de espinho. Um dia antes de Jesus ser morto, lembra daquele manto vermelho que colocaram em cima dele? Eles disseram, os romanos diziam, todo rei debochando do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo piada, escarnecendo dele. Todo rei tem uma capa. Esse tem que ter uma capa. É o rei dos judeus, bora dar uma capa nele. Antes, Jesus tomou as chibatadas. Suas costas estavam abertas. Um dia antes, Jesus não tinha dormido. Não tinha dormido. Ele estava em claro. Ele não tinha comido. Ele não tinha dormido. Ele não tinha bebido água. E nem feito suas necessidades fisiológicas, que é ir no banheiro. Aleluia. Por isso que ele disse, eu tive fome. Vós não me deste de comer. Eu tive sede. E não me deste de beber. Jesus disse, eu estava nu. E vós não me vestiste. O nosso Senhor Jesus, ele morreu nu. Morreu com sede. Morreu com fome. Nu, irmão, como assim? A Bíblia diz que quando Jesus ele foi tirado da cruz, quando ele já tinha morrido, ele foi tirado da cruz, os soldados romanos perceberam que ele tinha uma túnica muito valiosa. Muito valiosa. Quando eles viram, eles falaram assim, isso aqui é muito valioso para ficar só com um de nós, então vamos repartir. Então, a vergonha do nosso Senhor foi exposta. A vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo foi exposta. E ele morreu nu. A ONU decretou em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, que nenhum condenado pode morrer com fome, com sede e sem dormir e nu. Com fome é o primeiro grau de humilhação. Com sede, o segundo grau de humilhação. Sem dormir, o terceiro grau de humilhação. E o último, morrer nu, é o grau máximo de humilhação. Quando Isaías fala, mas ele foi ferido por nossas transgressões e morrido por nossas iniquidades. Jesus não passou uma coisa boa, uma coisa simples. Igual a gente vê os cristãos morrendo hoje, sendo decapitados, afogados e queimados. Jesus ele foi concentrado nele toda a dor, toda a aflição possível, todo o sofrimento possível, em um só homem, para ser pago
O meu pecado, o seu pecado. O pecado que eu vou pecar amanhã. O pecado que você vai pecar amanhã e nem sabe, ele já pagou lá. Mas ele reviveu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está mais vivo do que nunca. E eu te digo mais vivo do que eu e você. Aleluia. A Páscoa nos dias do nosso Senhor. Eu vou te contar agora como era o culto de Páscoa naqueles dias. Aleluia. Quando nosso Senhor Jesus já estava com as costas abertas, com sua coroa de espinho, era Páscoa. Então Jerusalém estava abarrotada de gente. Tinha muita gente, porque muita gente de fora vem comemorar a Páscoa. Gente de todos os povos, todas as tribos, gente de todas as tribos iam comemorar a Páscoa. E o culto era assim. As pessoas se abarrotavam para entrar na sinagoga. Na porta do templo ficava um assistente sacerdote. A gente pode dizer que é um Samuel da vida, criança, aprendendo como é que se faz para um dia se tornar sacerdote. Ele ficava olhando as pessoas para ver o sangue do Cordeiro, para receber um pouquinho do sangue do Cordeiro. Lembra do sangue do Cordeiro que deu salvação ao povo no Egito, que salvou eles? O povo se amarrotava, se preparava durante muito tempo para participar desse culto, para receber uma gotinha do Cordeiro. O culto era assim, irmão. O assistente sacerdote ficava na porta do templo, as pessoas iriam entrando. E o assistente sacerdote ficava olhando eles, pessoa por pessoa entrando. Isso aqui é revelação espiritual, preste atenção. As pessoas entrando. Peraí. Você. A pessoa falava, eu? O que é que tem eu? Você não vai poder entrar. Como assim não vou poder entrar? Eu me preparei durante todo esse tempo. Eu subi monte, consagrei, me santifiquei. Eu me preparei, eu jejuei. Eu fiz tudo isso, passei um ano me consagrando, porque agora você disse que eu não vou entrar. Porque as tuas vestes estão sujas. E veste suja não entra para a refeição noturna do Senhor. Veste suja não entra no Santo do Santo. Vestes sujas não entra no reino. Vestes sujas não entra para receber uma gotinha do sangue do Cordeiro. É por isso que cá, em Apocalipse, João pergunta: quem são esses homens de branco? E o anjo fala: estes foram que não sujaram suas vestes, esbranquiçaram, lavado no sangue do Cordeiro. Então você, irmão, você não vai entrar. Você tem que ter o sangue do Cordeiro em você. Você tem que receber o sangue do Cordeiro para poder entrar. Não é qualquer um que vai ver o Cordeiro ser emolado, ser morto. Não é qualquer um que vai ver esse culto tão importante, esse culto tão esplendoroso. Ninguém vai poder ver com a roupa suja, com as vestes sujas. Então você não vai entrar. Não vai entrar. Então, quando estava tudo pronto, as pessoas se reuniam para receber o sangue do Cordeiro. O sacerdote entra. E ele não entra de um jeito normal, irmão. Ele pega um cordeiro. Tá todo mundo no templo esperando. Ele pega um cordeiro e bota aqui debaixo. E vem quase esganando o cordeiro. Pra quê? Porque se gritar, se berrar, não serve. Ele tem que ser mudo. Ele tem que entrar calado, sofrendo, morrendo aqui, ó. Mudo. Porque se gritar, não é cordeiro, é bode. Crente que faz barulho na hora da tribulação, não é cordeiro, é bode. Crente que fala muito, conversa demais, até coisas que não deve, não é cordeiro, é bode. Crente que fala mais do que devia, que fala o que não é propício a falar, não é cordeiro, é bode. Cordeiro vai quieto, aguenta quieto, tudo quieto, até o Calvário, até o final de sua provação.
Crente que fala muito da vida dos outros. Crente que comenta a roupa dos outros. O irmão pregou assim. O irmão é assim, foi ungido. O irmão canta assim. Aquela irmã assim, é bode. Isso aí não é cordeiro. Então esses não vão entrar naquele grande dia para receber uma gotinha do sangue do cordeiro. Por quê? Porque no céu não entra bode, só entra cordeiro. O sacerdote vai apertando. E ele vai andando assim, ó. Cada vez que ele vai dar um passo, ele pisa com força. Com força. Para ver até quando o cordeiro aguenta. Porque se vê que o cordeiro está desfalecendo, ele para de apertar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não nos dá um fardo que a gente não aguenta. Se está demais, ele fala, ele aguenta por aí. Para aí. Assim era o sacerdote. Quando via que o cordeiro estava desfalecendo, estava apagando, ele afrouxava mais. Por quê? Porque, irmão, o pastor naqueles tempos, ele tinha um cajado com a ponta côncava. Era meio que uma curva assim, ó. Porque cajado não é para bater e machucar. Cajado com essa ponta, vê que o cordeiro tá se desviando, tá indo para um caminho que não deve ir, ele vai lá e com a parte côncava, a parte curva, ele pegava o cordeiro pelo pescoço e trazia para perto dele. Eu quero você aqui perto. Cajado é isso. Cajado não machuca e nem fere. Cajado traz para perto. É por isso que está escrito, com amor longânime fui atraído. Deus bate e exorta a quem ama. Eu quero você aqui perto. Olha só o quão perto o cordeiro estava do sacerdote. Debaixo do braço. Por isso que Jesus disse, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos. Amor. Amor. Até a mais pesada pregação vinda de Deus, batendo e exortando, meu Deus, está pesado demais. É amor. Deus está vendo que você está indo para um caminho que no final é caminho de morte, mas Deus quer te trazer de volta. Para quê? Para você continuar debaixo dos braços de Deus. E o sacerdote está indo. Quando chega lá em cima, viu que o cordeiro não gritou, não fez nada, não se esperneou. Esse é cordeiro mesmo. Olha só, sem mancha, sem mácula, sem injustiça, sem engano, sem mentira, sem pecado. É esse. É esse. Ele pegava a faca, passava no pescoço. Derramava o sangue. Tinha uma esponja chamada hisopo. Davi fala sobre essa esponja. E Êxodo também fala sobre essa esponja. Davi disse, me molha com hisopo e ficarei limpo. Porque Davi sabia do que se passou na Páscoa no Êxodo. Hisopo é uma esponja. O sacerdote pegava o cajado dele, enfiava na esponja, passava no sangue e salpicava no povo. Jogava no povo. Cajado. Cajado. O que significa o cajado ali, irmão? Cajado significa a ligação do sumo sacerdote com o povo. Lembra que o Senhor Jesus é nosso sumo sacerdote? Guarda aí, guarda essa informação aí. Ele pegava com o cajado, esfiava no espoto, enxaguava no sangue, salpicava no povo. E o que é a esponja, irmão? O que é a esponja? A esponja nada é mais do que a representação da palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que conhecemos o sangue de Jesus. Guarda essa informação, o hisopo, a esponja. E o que é o sangue do cordeiro, irmão? A gente sabe que é o sangue que foi derramado em favor de mim e de você, para nos tirar da vida do mundo e nos trazer para o povo de Deus, para nos trazer para o meio de sua santidade, para o meio de sua purificação, para o meio de seu reino. Porque nós, a Bíblia nos chama de gentios. A palavra gentil não vem da palavra gentileza. Não se engane, não. Gentil significa indigno. Não tem uma tradução lateral para gentil. Mas significa tipo assim, você tá aqui. Mas você não merece isso.
Assim o povo judeu nos trata. Quando chega um brasileiro lá, ou um cristão, um crente de qualquer parte do mundo, chega lá em Jerusalém, algum judeu fala assim, de onde você é? Eu sou do Brasil. Qual é o teu Deus? Ora, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele já fala, é um gentio. Acha que sabe quem somos nós. Acha que sabe mais de Bíblia do que nós. Acha que sabe mais do costume do povo hebreu do que nós. Acha que sabe mais de salvação do que nós. Mas sabe por que, irmão, a gente está como co-irmãos do povo de Deus? Porque Jesus Cristo disse, muitos virão de fora e se assentarão em minha mesa. Por quê? Porque o povo judeu rejeitou Jesus. E Jesus disse, a pedra que foi rejeitada agora se tornou a pedra angular. Quem foi que absorveu, que acolheu essa pedra angular? Nós. Depois dos Estados Unidos, nós, o Brasil, somos o povo que tem mais cristãos no mundo. E é onde mais tem também judeus no mundo. É o Brasil. Depois dos Estados Unidos. Por população, claro. Lá tem quase 500 milhões de pessoas. Nós só temos 211, 215 milhões. Isso era o que acontecia no culto. O cajado, a esponja suja de sangue, salpicando no povo. Mas naquele culto, irmão, em outra parte de Jerusalém, estava acontecendo o verdadeiro culto da Páscoa. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo imaculado algumas ruas depois dali. O sangue do Cordeiro, o real sangue que eles estavam simbolizando cá no templo, estava acontecendo cá em uma ruazinha até hoje chamada Rua dos 50 Passos. Dizem que foi os últimos 50 passos de Jesus. Aleluia! Do palácio de Pilatos até o Calvário. Foi os últimos 50 passos da vida de Jesus. Então até lá existe uma peregrinação que o povo faz nesse caminho até o Monte Calvário. Aleluia! Lembra que eu falei de Abraão no começo? Lembra que eu falei de Isaac no começo? Em Gênesis 22, 3... está escrito que Abraão se levantou cedo, de madrugada, pegou Isaac, um jumento, um madeiro para o holocausto e 2 servos. Irmãos, se Isaac estava representando Cristo, o Cordeiro de Deus, que iria ser entregue para provar a nossa fé, e Abraão, Deus, Isaac, Cristo, e tinha um jumento. Por que a Bíblia fala de um jumento? A Bíblia sempre fala de jumento. Aquele mesmo jumento, irmão, que estava lá em Gênesis, aparece cá de novo. Sabe como é o nome desse jumento? Simão Cirineu. Simão Cirineu tinha se preparado. Ele era de Cirene. O nome Simão é um nome de crente, é um nome de judeu. Mas Cirineu é oriundo da originação dessa pessoa, de onde ele veio. Ele é original de um país chamado Cirene. Quem nasce em Cirene é Cirineu, ou Cirineia. Por isso o nome Simão Cirineu. Ele não era dali. Lembra que muitos serão chamados? Ele não era judeu. Tinha nome de judeu, mas não era judeu, era do povo de Cirene. Mas ele estava ali para quê? Para participar do culto da Páscoa, para receber uma gotinha do sangue do Cordeiro. Ele tinha se preparado para entrar no culto, mas lembra que todo mundo vai para aquele culto porque a Páscoa é uma festa bastante grande. Muitas pessoas iam. Ele queria participar daquele culto, ele queria entrar no templo para receber uma gotinha. Ele não conseguiu entrar porque tinha muita gente já no templo. Mas ele não sabia, irmão, que ele ia ganhar uma gotinha do verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele ia ganhar o sangue do verdadeiro Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele queria receber uma gotinha cá no templo, mas ele vai receber agora uma mão de sangue do próprio Cordeiro. Quando Jesus estava carregando a sua cruz, os romanos batiam nele, chicoteavam mais e mais. As pessoas apedrejavam ele, as pessoas cuspiam nele, chutavam ele. Lembra que o nosso Jesus estava sem dormir, com fome, com sede? Lembra? Uma pessoa que está assim, irmão, é uma pessoa que está deslocado já da realidade. É uma pessoa que não está mais em sua sanidade mental. Então o nosso Jesus já estava falecendo, ele estava desfalecendo. Então teve uma hora, e as pessoas que batiam nele, que xingavam ele, que apedrejavam nele, quando chegava perto para bater nele, pisava no sangue de Jesus, porque as costas dele estavam abertas, escorrendo pelo seu corpo.
Então, se uma pessoa tinha uma enfermidade, tinha qualquer doença, quando eles pisavam no sangue que escorria de seus pés e ficavam as marcas das pegadas de sangue, quando as pessoas pisavam nesse sangue, quando ia bater nele, eles paravam. Se eles tinham alguma enfermidade, era curado na hora. Eles não estavam entendendo. Quando pisavam no sangue, eram curados na hora. Olha só o que está escrito em Isaías. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus estava desfalecendo, caindo, quase morrendo, lembra que o espremedor do cordeiro, lembra? Quando via que o cordeiro estava desfalecendo para apertar demais, ele frouxava. Assim foi o carrasco, o centurião que estava batendo Jesus, estava com a corda presa no pescoço de Jesus. Ele arrastava Jesus. Quando viu que Jesus estava caindo, ele afrouxava. E teve um momento que ele falou assim: pera, você, vem cá, ajuda ele. Esse que foi puxado foi Simão Cirineu. Aleluia. Para ajudar a carregar a madeira. Lembra que cá em Gênesis, Abraão pegou um jumento para colocar a madeira? Agora tem um jumento ajudando a Jesus a carregar a madeira. Simão Cirineu. Existem pessoas em nossas vidas, irmãos, que às vezes esse Simão Cirineu aparece. Ajuda a gente. A gente está lá quase morrendo. Todo mundo some. Todo mundo some. Pai, mãe, amigo, namorado, marido, mulher, todo mundo some. Mas do nada vem um jumento para ajudar a carregar a nossa cruz, o nosso peso. Assim foi com Jesus. Se o próprio Jesus, se o próprio Deus, se o próprio Senhor dos senhores e Rei dos reis teve que precisar de ajuda, como é que você acha que é todo poderoso, acha que você é um Superman, uma Mulher Maravilha? Às vezes as pessoas dizem assim, a gente diz, não preciso. Eu sou autossuficiente. Não, todos nós precisamos de Simão Cirineu. Alguma vez na vida a gente vai precisar. Não rejeite ninguém. Não ofenda ninguém. Não lance ninguém fora. Por isso que Jesus disse, quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque Jesus sabia que um dia ele ia precisar de Simão Cirineu. E Simão Cirineu está ali ajudando ele a carregar a cruz. E quando chega na hora de devolver a cruz, porque nenhum outro era digno de passar o que Jesus ia passar. Nenhum outro estava apto, digno, aceito, aprovado de passar o que Jesus ia passar. É por isso que quando ele foi batizado, apareceu uma voz do céu e disse, este é meu filho amado, a quem eu tenho com prazo, ou aprovado. Era Jesus que tinha que passar, não é outro. Não existe outro limpo, justo. Não existe outro cordeiro perfeito. Não existe. É por isso que está escrito, fora de ti não há outro. Isaías disse. E Pedro disse, Senhor, para onde vamos se só tu tem vida eterna? Então não era outro. Então dá aqui, Simão Cirineu, a minha cruz, porque não existe outro além de mim. Sou eu que vou passar tudo isso por vocês. E Jesus foi pregado na cruz. O seu sangue escorreu e tocou na terra. Lembra que o sumo sacerdote pegava um cajado, enfiava no isopo, na esponja e salpicava o povo, o sangue no povo? Lembra que o cordeiro agora está pregado na cruz. O sangue está escorrendo pelo madeiro, cajado. Jesus, o cordeiro. E terra, a esponja. Você está entendendo? A terra tem sangue de Jesus. Não estou falando de terra, chão. Não estou falando terra, o Monte Calvário. Eu estou falando terra, pó, eu e você. O sangue de Jesus para dar a salvação, a Páscoa para acontecer, o sangue tinha que escorrer pelo madeiro, cajado do sumo sacerdote Jesus, tocar em nós, para sim termos a salvação tão prometida. Por isso que é impossível a gente se achegar a Deus por outra coisa ou outro. Por isso que o próprio Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o Cordeiro. Ninguém vai ao Pai sem o Verbo, a vida e a ressurreição. Você está entendendo? Páscoa é isso, irmão. Páscoa é isso. Vou repetir aqui o que Isaías falou.
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lembra a cruz? Quem quiser vir após mim, pegue sua cruz, pegue tudo. Joga nas costas, me segue. Ele tomou. Lembra que ele tomou das costas de Simão Sirineu e disse: agora é comigo, Simão. Olha só. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si. A cruz, o fardo, o pagamento do preço. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando, irmão, você está no caminho de Cristo, está obedecendo, está seguindo a palavra, e o teu caminho estiver arduoso, tiver bastante opressor, tiver meio que até violento, ofensivo, te trazendo agonia, lembre-se, você está sendo ferido de Deus, por Deus. Para quê? Para te matar. Para você viver, renascer, ressuscitar. Porque está escrito: vós agora que ressuscitais com Cristo, busque as coisas do céu. Se o sangue de Cristo desceu sobre a cruz e verdadeiramente pegou em você, tocou em você, Jesus, ele pegou na hora de tomar a cruz da mão de Simão Sirineu para se levantar. Ele não tinha mais força, já tinha perdido muito sangue. A ciência diz que quem perde 2,3 litros de sangue, considere-se morto. Jesus passou, olha quanto tempo perdendo sangue. E quando ele pegou na mão de Sirineu, ele foi se apoiar para levantar. Ele se apoiou em quem? No ombro de Simão Sirineu. Então o sangue que Simão Sirineu estava esperando receber cá, uma gotinha no templo, no culto simbólico, agora ele está participando do verdadeiro culto da Páscoa. Ele recebeu uma mão do Senhor Jesus no ombro dele, que é o sinal de aceitação. Quando João Batista falou assim: André, Felipe, olha só, é ele que eu disse, é ele que os profetas falavam, convém que eu creio, diminui e ele cresça, é eles que vocês vão seguir agora. Quando André e Felipe chegam perto de Jesus: mestre, olha só, somos discípulos de João e ele disse para seguir você agora. Jesus faz o quê? Põe a mão no ombro: eu te aceito. Eu te aceito. Sinal de aceitação. Eu te aceito como discípulo. Você que agora tem o sangue do Cordeiro. Eu te aceito agora como amigo, como servo, ou o que você preferir. Eu te aceito tanto que eu vou te colocar do meu lado e vai governar as nações comigo. Eu te aceito tanto que a minha coroa eu vou compartilhar com você. Você vai ter uma coroa também. O cedro também de ferro que eu vou reger as nações, eu vou compartilhar com você e você vai me ajudar também. Eu te aceito. É por isso que ele diz: ele não lança ninguém fora, ele te aceita. Tá entendendo? Continuando. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus disse, antes dele ressuscitar, Jesus disse assim: ó, no mundo terei aflições. Não vim trazer paz, não vim trazer espada. Mas depois de ressuscitar, ele aparece aos discípulos e fala o quê? Vos dou a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Lembra do povo do Egito? Não tinha paz. Mas o povo de Deus, que tinha o sangue do Cordeiro, eles tinham paz. Porque ele deu a salvação. A salvação foi com eles. Cristo foi com ele. O Cordeiro de Deus, que foi imolado, morto, foi com eles. O sangue que limpa o mundo de todo pecado estava com eles. Você está entendendo? Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Para terminar, irmão. Quando Jesus estava pregado na cruz, já morrendo, um homem que viu ele nascer estava lá presente vendo Jesus pregado. Que homem é esse, irmão? Um velho eremita chamado Simeão. Quando José e Maria levou Jesus para ser registrado, quando o cara lá estava circuncidando Jesus, bebezinho, imagine Jesus bebê, imagine,
Falei, cara, cadê a farofa? A criança começou a chorar. Então Simeão já estava cego, velho de sua velhice. Ele ouve o choro e viu, peraí, não é um choro comum. Não é um choro comum, peraí, deixa eu chegar mais perto. Ele se levantou e foi até onde a criança estava. Ele pega o bebê e fala, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Mas como assim, irmão? Ele era cego. Isso aqui é para crente espiritual. Você só vai entender se você for um crente espiritual. Paulo disse, eu não vejo mais por vista, eu vejo por fé. E sabe por que aquele homem, Simeão, reconheceu que ele era Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o tão prometido príncipe da paz? Porque ele lia as escrituras e guardava. Jesus disse, cá em Apocalipse 1:3, ele fala assim, ó, mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Aquele homem, ele sabia de tudo, ele sabia de cor o livro de Isaías. E Isaías dizia, ó, o cordeiro quando vir, vocês vão reconhecer pelos frutos. Lembra que a gente reconhece a árvore pelos frutos? Então, quando vê curando, aleluia, quando vê o aleijado se levantar, quando vê o cego ver, quando vê as coisas que vai acontecer, quando vê a figueira se secando, quando vê, aleluia, o coxo se mexendo de novo, sinais, acompanhar a palavra. Este homem fazia isso. E quando ele viu a criança, ele disse, agora eu posso morrer porque eu vi a salvação mesmo estando cego. De tão espiritual que a palavra o tornou. Ninguém fica santificado sem a palavra. Não acredite nesse negócio de movimento, de fogo, não. Se não tiver base bíblica, pula fora. Aleluia. E ele disse, agora eu posso morrer, porque eu vi a salvação. Ele viu Jesus bebê. E agora está vendo Jesus também pregado na cruz. E quando ele viu Jesus pregado na cruz, ele disse... Não, ele não disse. Ele somente recitou o que já estava escrito em Isaías. Ele olhando para Jesus, disse... Aleluia. Homem de dores, provado no trabalho. Nós o reputávamos como aflito. Ele verdadeiramente foi como ovelha muda. Porque ele viu Jesus o caminho todo sendo pisado, sendo batido, chicoteado, e sem Jesus dar um pio. Ele viu tudo isso. E viu que ele era o Cordeiro de Deus. Porque Isaías disse tudo aquilo. E agora ele viu tudo aquilo. Mas como, irmão, ele era cego por fé. Fé na palavra. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Ele passou a vida. O livro de Isaías era o livro mais recitado, o livro mais pregado naquele tempo. Então tudo quanto as pessoas ouviam e viam Jesus cumprindo aquilo que estava escrito, por isso que as pessoas diziam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que iam multidões, porque Jesus cumpria todas as profecias que Isaías dizia, de Isaías profetizava. Simeão era um desses, quando viu Jesus indo como cordeiro, calado, mudo, pregado na cruz. Só que o Cordeiro morreu, ressuscitou e agora vive. Ele foi para o Pai para operar um lugar, mas não deixou a gente só. Ele disse que o Espírito Santo da promessa iria vir e veio, está aqui comigo, está aí contigo. Jesus disse em João 14:26, agora eu vou para o Pai, depois de ressurreto, vou para o Pai preparar um lugar, porque se não fosse assim, eu não teria dito, eu rogarei novamente ao Pai, e em meu nome, Ele vos mandará o Consolador, ajudador, advogado, fiel e verdadeiro, e Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho dito. Jesus ressuscitou e foi. Estamos só? Não. Temos o Espírito Santo para nos lembrar de tudo que Jesus disse. E o que Jesus disse, irmão? Páscoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o pão que desceu do céu.
Lembra que o amor andou entre nós, o amor agora está do lado do Pai. E o representante do amor, o Espírito Santo, está agora conosco, comigo e contigo. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. E eu sei que Ele está aí. E Apocalipse 22, no seu último versículo está escrito: eis que estou convosco até o fim deste sistema de coisas. Aleluia. Páscoa, irmão. Páscoa. Toda vez que você for ceiar, lembre do Cordeiro de Deus. Lembre de tudo que Ele passou. Quando alguém perguntar o que é Páscoa, aquele chocolate, esqueça. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho não se esquecerá dele. Faça com que as crianças que andam perto de você, teu filho, teu sobrinho, filho de tua vizinha, de teu vizinho, toda criança fala sobre a verdadeira Páscoa. Cristo que morreu por nós, ressuscitou e Ele voltará. Hosana, vem, Rei Jesus. Aleluia. Assim está encerrado nossa conversa de hoje sobre a Páscoa. Amém? Espero que essa palavra entre nos vossos corações. Eu espero que Deus seja convosco e que você aguente firme até a sua volta. E que até lá você tenha talentos para mostrar a Deus. Amém, Lucas? Quer mais? A irmã Ana Paula também fala que os ensinos dos cultos de domingo são muito rápidos. É verdade, passam bastante rápido. Mas amém. Ai, ai. Glória a Deus. Deus é lindo, viu? Deus é muito lindo. E Charles está por aqui. Meu sobrinho. Amém. É um menino especial, viu, velho? Sabe que eu te amo, velho. Aleluia. Amém. Lucas, estava bom mesmo, mas... Amém. Até aqui me ajudou o Senhor. Se eu falar mais do que isso aqui, então é de mim, não é de Deus. Irmãos, eu tenho uma coisa importante para falar. Todos vocês, eu creio que já sabem sobre o decreto de reabertura do comércio da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. E amanhã o comércio vai abrir, normalmente. Só que algumas restrições, né? Restrições como máscara, álcool em gel, distanciamento de 1 metro e tal. E eu creio que próximo domingo a gente já vai estar junto já no nosso tempo adorando a Deus, viu? Porque desde o começo desse mês o governo federal, o presidente Bolsonaro, já determinou que como coisas essenciais, igrejas, como serviços essenciais. O próprio ministro da Saúde, Mandetta, ele já tinha falado que pastores voltem a pregar. O povo precisa disso. E a gente precisa. Eu tô com uma saudade enorme de ouvir o meu pastor. A gente ouve por live, mas live a gente sabe que não é a mesma coisa. Não tem aquele calor do Espírito Santo. É bom, mata um pouquinho a saudade, mas... Aleluia, viu? A gente vai voltar a estar junto. Eu tô com uma saudade enorme dos irmãos. Aleluia. Tô com saudade da simpatia de uns. Até da ignorância de outros. Tô com saudade também. Mas a gente vai voltar. Gente, eu tô com o nariz assim é porque quando eu tava falando, né, veio a vontade de chorar, meu nariz entupiu, mas não tô com coronavírus não, viu? Tá repreendido. Eu tenho sangue do Cordeiro. E isso aí, não praga nenhuma vai chegar até nós, porque aquela praga do espírito da morte não chegou até o povo, porque eles tinham o sangue do Cordeiro. Também nós, os salvos, não vai chegar não. Amém? A paz do Senhor para todos e fiquem com Deus. Tchau. Como é que desliga isso? Gente. 1 hora, Lucas. 1h10 de palavra, tá pouco, é? Tchau, até mais. Isso. Ah, pronto, foi o que deu. Ah, meu Deus do céu, eu sou leigo.